Sejam bem-vindos a mais uma edição de Pod no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loopwork, na Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Ari Garcia e a minha convidada de hoje, será que concorda com a afirmação? Antes um porte de arma do que uma tornozeleira, será mesmo? Ela é fluminense, delegada aqui em São Paulo, formada em Direito pelo Mackenzie, e o seu último projeto, em 2019, é o movimento Mulheres na Segurança Pública. Raquel Galinatti, seja muito bem-vinda! Aê, maravilhosa! Tudo bom, Mari? Amiga, eu tô ótima, obrigada. Então, mas isso aqui é um poder, né? Ah, eu acho fashion. Adoro. Esse é de verdade que é pesado. Ele é todo de metal. Tem uns que são feitos de couro, mas esse é todo de metal. Nossa, que coisa chique. Isso daqui é dar umas carteiradas no povo folga. Acho que eu quero uma réplica disso daqui pra ver se dá, sabe, assim. Vamos começar então, Raquel. Pode ser Raquel, né, doutora? Claro, Raquel. A gente tá aqui num bate-papo legal. Deus, ela é tão maravilhosa, gente. Que mulher linda, maravilhosa. A gente sabe que a rotina em uma delegacia, e a maioria é homens. Como que você lida, assim, com o tratamento, principalmente essa questão de hierarquia? Os homens lidam bem recebendo ordens de uma mulher no trabalho? Porque em casa a gente sabe que vocês recebem. Ari, é bem legal essa sua pergunta, porque se você me fizesse essa pergunta antes de eu estar representando os meus pares como presidente do Sindicato dos Delegados, eu ia falar para você, não, tá, é tranquilo. Claro, tá na lei. O delegado de polícia, ele comanda uma equipe, a equipe está lá designada para responder às determinações e os direcionamentos, e além eu acho que o mais importante não é comandar a equipe, é pegar para si a responsabilidade de tudo aquilo que é feito por aquela equipe. Então, é uma situação em que, se há um erro, a culpa automaticamente é do delegado. O delegado não vai poder terceirizar essa culpa para alguém da equipe. Então, sempre foi muito tranquilo. Eu fui delegada em plantões em várias delegacias da periferia aqui da cidade de São Paulo, tanto da Zona Leste, da Zona Norte. Trabalhei também aqui na Vila Mariana, mas enfim, é uma situação que sempre foi muito tranquilo. Agora, quando fui eleita presidente do Sindicato dos Delegados para representar os meus pares, sendo que não somos nem 13%, 14% como mulheres delegadas de polícia, aí a situação deu uma complicada. E eu acho, sabe o que eu acho injusto, Ari? Que as mulheres ainda hoje, quando nós estamos em determinadas profissões que são predominantemente masculinas, a gente tem que ter uma certa forma de sobrevivência. E, infelizmente, eu percebo perfil, fazendo um perfilamento, olha aqui a criminologia, um perfil das mulheres, e eu me incluo nelas, é um perfil mais bélico, sim, é um perfil mais agressivo. Até porque, muitas vezes, a mulher que tem um outro tipo de perfil, muitas vezes ela fica muito chateada e é desgastante. Ela acaba se ofendendo mais rápido? Não é se ofendendo, é se magoando. É desgastante, você tem que ter que estar o tempo todo provando que você merece estar naquela posição. Então, como não é presidente... nada contra, não é nada pessoal, não é contra você, é que precisa uma situação dessa posição assim, mais firme. E eu não gosto de generalizar nada, graças também aos homens, meus pares, que não são os boçais, que hoje ainda continuo como delegada, presidente do sindicato, mas existem alguns que tendem a ser boçais e tendem a querer desestimular a mulher em situações em que ela é minoria. Sabe, situações como, por exemplo, fazer uma sabatina o tempo todo para ver se a mulher é merecedora de estar naquela posição. Ou tipo uma chamada oral de 5 minutos para pegar um pequeno erro e falar, tá vendo? Ela tá errando. Ela não tá dando conta. Ou, sabe outra? Elogios revestidos, assim, a gente ama receber elogio. Você não adora receber elogio? Com certeza. Nossa, como você tá bonita, nossa. Mas a gente não é tonta, a gente não é trouxa. Quando esses elogios são para revestir uma situação de diminuir, de desqualificar a mulher, então pera lá, meu amigo, se põe no teu lugar. Por exemplo, numa reunião só de homens, você já viu uma mulher falando, meu benzinho, nossa, senta aqui, por favor? Não, uma mulher jamais. falando isso para um homem. Agora, o homem várias vezes fala isso como se a mulher fosse
minha menor, flor, minha florzinha. minha querida. Aí eu falei assim, ó, meu querido, eu não sou seu benzinho, eu não sou sua flor, eu sou sua colega, então me chame como eu sou. Mas isso não é porque nós não gostamos de elogios. Os elogios devem vir sim, gente, viu, homens? Mas no momento oportuno, porque a gente não é otária. Não venha tentar falar muito legal que você está aqui nessa reunião para embelezar essa reunião. Eu não sou adorno nem enfeite, estou aqui para participar da aparato, reunião. é. Então são situações em que não é mimimi. É situação que a gente sabe o momento oportuno. E quando a gente se posiciona, aí a gente deixa encurralado aqueles que ainda não sabem se adequar. Porque a maioria já sabe. É. A maioria já sabe se adequar, já sabe nos respeitar. E a convivência é porque os homens também estão desconfortáveis com aqueles que ainda não sabem, né? Então eu percebo que até alguns colegas falam, pera lá, menos, né? Tá forçando, chega, não tem necessidade. Calma lá. Então isso que é legal. E eu percebo assim, acompanhando você pelas redes sociais, o seu trabalho, você é bastante defensora das mulheres, mas você tem um lado muito humanitário. Então, como a Raquel tá dizendo aqui, olha, eu tenho os meus amigos boçais, mas eu tenho aqueles mais esclarecidos. Não são amigos, esses boçais são colegas, né, que perderam um pouco a noção ali do trabalho, mas, né, Raquel, principalmente aqueles que você tem prazer em trabalhar, muitas vezes você tem relacionamento com a família, a corporação acaba sendo uma família. Sim, e não assim, é diferente das outras profissões, é igual aqui a gente, né? Nós somos uma família. A maioria dos meus colegas são homens. E um grande beijo para todos, graças aos meus queridos colegas, que a gente vem conseguindo conquistar as nossas metas e os nossos objetivos. Meus colegas. Eu tenho um marido super demais, que é claro que eu vou ser suspeita, né? Porque eu vou falar do meu próprio marido, mas é um cara, assim, demais. Então, o que eu acho... Posso utilizar algumas palavras meio chatas? Deve. O que eu acho babaca é ficar separando e estereotipando. Ai, luta de homens, luta de mulheres, meninos contra meninas. Isso não existe, gente. Mas isso faz parte da narrativa feminista, que não tem nada a ver com você. Então, o feminismo também ele foi deturpado, ele foi impropriamente se apropriado por algumas ideologias. Sim. Porque o feminismo real é aquele que tem a legitimidade de direitos iguais entre homens e mulheres. Mas ideologias de esquerda se apropriaram, deturparam a realidade do feminismo. Hoje é super estereotipado se falar que é feminismo, porque fica diretamente associado a mulheres despidas de vaidade, que não se asseiam, ou que não gostam de fazer o shave, a depilação. E isso, para mim, é uma ausência de convívio social. A pessoa que, né, não Mas gosta... a esquerda, Raquel, ela tem essa mania de se apossar de uma minoria, falar assim, eu vou lutar em seu favor, eu vou te defender, mas você tem que ser como a gente quer. Sabe o que eu acho? Eu acho que são falsos ativistas. Sim. Porque o ativismo, ele deve ser real, ele deve ser um ativismo de uma forma em que você não chegue a incoerências. Ou impor algo, né? Você precisa fazer parte de algo, estabelecer um padrão para a pessoa. A gente vive num país democrático de direito para que as pessoas sejam livres. Exatamente. Quando você, de repente, não reza a cartilha de que você é imposta que a cartilha é imposta goela abaixo, para que você pertença a determinado grupo, aí você não é merecedora de direitos. Aí eu vou falar um exemplo. Nós temos infinitamente muito mais homens que mulheres nas polícias. É uma situação de 15% de mulheres na segurança pública aqui, pelo menos no estado de São Paulo. E o resto são homens. E aí eu leio uma matéria no final do ano passado, comecinho desse ano, né, na Folha de São Paulo, uma matéria totalmente pejorativa, desqualificando as mulheres ali na foto, policiais, chamando elas de influencers, blogueiras com armas, pistoleiras. Meu Deus. Sendo então, que elas... pejorativo de pistoleiras? De uma forma em que elas ostentam pistolas, armas em redes sociais, sendo que elas têm as profissões principais delas, que são policiais. Todas as profissões são respeitadas, mas quando você... É igual um elogio, você camufla, né? Você quer desqualificar velado, a pessoa, né? Você retira a profissão principal e fala que elas são aquelas mulheres que estão ostentando arma. Aí eu tive a oportunidade de rebater essa situação falando assim, pera lá, cadê o direito das mulheres e as mulheres sendo defendidas? Quer dizer que as mulheres elas podem ser o que ela quiser a partir do momento que ela reze a cartilha ideológica de determinado grupo. Quando ela é armamentista, quando ela gosta de arma, quando ela está treinando, aí ela é
alvo de chacota, de situações críticas, pejorativa, de situações em que todos falam que é uma misoginia, né? Essas cartilhas. Então, cadê o bom senso? E a gente teve a oportunidade de falar, achei bem legal, foi democrático nesse sentido, ou eles perceberam a situação completamente equivocada que eles fizeram. Claro, né? que você, como delegada, defende, né, a posse de arma, o porte de arma para todos. Você é armamentista, mas principalmente as Mas mulheres, isso não é- as civis, no caso como acontece em Israel, que as mulheres têm o porte de arma. Você defende também arma para todas? Não, mas isso esse tema é um tema, eu vou falar Raquel, não eu representando meus pares, porque é um tema muito polêmico, inclusive dentro da segurança pública. Eu defendo o porte de arma para todos. Eu defendo o porte de arma até porque vamos desmistificar algumas coisas. Quando a gente fala assim, o porte de arma é porque você está querendo terceirizar a segurança pública para o particular? Não. Você está fomentando aí executores, né? Como é que fala? Você está fomentando um bando de pistoleiros reacionários? Não. A gente está simplesmente falando que no Estado democrático de direito, em que o Estado ele quer que o cidadão de bem acredite nele, ele deve acreditar no cidadão de bem. E dar a opção para aquele cidadão que cumpriu todos os requisitos objetivos, que são vários, desde idade, qualificação técnica, psicológica, a aptidão. Gente, não é fácil. Não é fácil. Meu Deus, é burocrático Vida demais. pregressa. E aí ele comprovado, tendo aquela capacitação, aquela capacidade, né, objetiva, técnica, aí ele pode optar por que, se ele quiser, ter um porte ou não. Não é fomentar com que todos se armem, não é isso. Se você não quer arma, tudo bem, não compre. Vai e não tira. Então é essa situação que a gente vê que há uma discrepância. São formas com que a sociedade, de repente, ela fica recebendo lavagem cerebral por veículos de comunicação também. Eu adoro os veículos de comunicação, mas a gente percebe que algumas vezes existem os veículos de comunicação que tendem a direcionar posicionamentos ideológicos e incutir na mente a arma aumenta a criminalidade. Não. O que tem na mão dos criminosos são armas provenientes de tráfico de armas criminosas que entram aqui de forma ilegal e que matam. E o poder bélico é muito maior ali, até mesmo do que das próprias polícias. São armas de guerra, inclusive. Então, não são as armas legalizadas, registradas, compradas, com todo o cadastro ali feito. Então, a gente sabe que existem situações equivocadas e estatísticas, elas são usadas também para falar o que você deseja, e a arte de mentir, né? Você usa a estatística, manipula da forma como você quiser, e você mente da forma como você quiser. E aí você cria a sua verdade, né? Um cenário cria a deturpado. sua narrativa. Tanto que você, como delegada, deve acompanhar inúmeros casos, e como você disse, né? A grande maioria das armas não tem registro, né, não estão de acordo com a lei. Muitas vezes a pessoa acaba adquirindo aquela arma ali, sei lá, no mercado negro, de alguma maneira ilegal, ou... Os criminosos, né? Claro. E de outras... falando em crime, criminosos, claro. Criminosos. Ou os crimes acabam acontecendo de outras maneiras. Eu nunca vi, meu Deus do céu, a quantidade, assim... uma sequência de tragédias no Brasil causadas por faca, assim, um absurdo. E aí, quando você diz, né, principalmente para quem defende a esquerda, né, a pessoa fala, imagina, olha, fulano matou da arma, mas quando acontece em casa, né, com faca, enfim, acidente e tudo mais, parece que eles não se lembram, né, de que existem inúmeras formas de você cometer um crime. Não precisa ser simplesmente ter uma arma na mão. E não é o porte de arma que vai fazer você cometer o crime, é a sua falta de caráter. Inclusive eu estava em um debate, eu lembro que eu estava num debate na televisão ao vivo, na Record News, com o Heródoto, e aí eu ali defendendo a opção e a opção democrática, né, de exercer o seu direito de cidadão, de escolher ou não, optar ou não por ter uma arma, e do outro lado eu tinha uma pessoa defendendo não, que a arma era o mal de todos os males. E aí eu falei, e começou a falar que causa mortes, acidentes. Eu falei assim, a arma que causa morte, né? Eu falei, na engraçado, estatística, como? eu gostaria que você eu até falei, eu gostaria que você me explicasse. Estatisticamente, a primeira causa de morte das crianças, ela vem nas piscinas,
caindo das janelas, acidentes com fogo, acidentes atropeladas. Acidentes domésticos, muitos. A arma de fogo, crianças morrendo com arma de fogo dentro das casas, elas não chegam nem entre os 10 mais top de ranking dos acidentes de mortes fatais com as crianças. Aí a pessoa vai falar o quê? Não tem como eles continuarem sustentando esta narrativa de que arma mata, mas ela, tipo, como assim? Ela não tem vida própria. Tem que ter alguém ali por trás com a intenção, né? Com ou não, a maneira que a pessoa sabe ou não atirar. Nós vimos aquele caso, né, da pessoa, da esposa que esquartejou o marido, gente. Colocou dentro de um absurdo aquilo dentro. Virou documentário, né? Como que chama aquele documentário? Elisa Samu. Isso, Elisa Samu. Matsunaga. É. Um do absurdo. Yoki, né? Meu Deus, ela simplesmente picou o cara em pedacinhos, assim, tipo uma manta de... Como é que fez aquilo? E ela trabalhou exatamente dentro das habilidades que ela tinha, porque eu assisti o documentário daquilo que ela sabia fazer. Então, muitas vezes, as pessoas até na ignorância acham que você pegar uma arma, ela atira sozinha. Muito pelo contrário. Pra matar, inclusive, você tem que ter um ponto certo, porque eu fiz curso de tiro. Então, tem pontos no corpo da pessoa que você realmente é um tiro fatal. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Eu sou armamentista, eu já fiz curso de tiro, não tenho posse de arma, eu ainda preciso passar pelo processo, né? São vários processos ali pra você conseguir, mas eu sou a favor e com certeza, assim, eu acredito que pra todos. Sim, quem quiser opta. Quem sentir a necessidade? A arma, assim como, por exemplo, ninguém gosta quando eu faço essa comparação, mas, por exemplo, um automóvel. Você tira a habilitação, você vai pegar o automóvel e você já no primeiro dia, você já vai pegar uma autoestrada super perigosa. Você tem que ter um treino constante, você tem que saber com o que você está lidando. A arma da mesma forma, você quer ter uma arma, tem toda a responsabilidade, você não pode estar alcoolizado, você tem que ter a responsabilidade. Né? Porque automaticamente você perde essa arma se você não tiver. Não pode ter uma ficha suja, Não histórico, pode ter ficha suja. pregresso limpo, sem passagem na polícia. Então, isso já quebra muitas argumentações que tendem a mistificar o porte, né? Falando um pouco de política, eu gostaria de saber a sua opinião, assim, dentro da sua expectativa e do seu prisma em relação à gestão Dória para a polícia. O que de fato ele representa para os seus pares, dentro do sindicato também, o que atribui esse insucesso da polícia hoje no estado de São Paulo? A gente poderia atribuir ao governo do estado de São Paulo, ao governador? Com certeza. O governador ele se mostrou completamente despreparado, desqualificado, irresponsável. E posso falar que hoje a criminalidade ela está descontrolada por situações e marketing político que se utilizam de forma completamente superficial algumas situações em que são colocadas, por exemplo, quando o governo anuncia que abriram as delegacias 24 horas de defesa da mulher foram abertas, mas o que na realidade se a gente for ver um pouquinho mais é algo completamente mentiroso, porque não adianta você abrir delegacia se você não tem policial. Estrutura, quando adquirimos armas, mas para um montante de 28 mil policiais adquirir 2 mil armas. Adquirimos viaturas para uma frota de 15 mil, 20 mil viaturas, você adquire 100 viaturas blindadas. Então, absurdo, são situações né, em que Raquel? o marketing ali, ele é primoroso, mas a população não está permitindo ser enganada mais. Tanto que o governo Dória perde até para margem de erro. Então, um governador que estava no estado mais rico da federação, desestruturar e deixar a população completamente à mercê da criminalidade, não estruturando a polícia também é uma vítima secundária, apenas uma vítima secundária, porque a principal vítima é a população que está à mercê da criminalidade. Hoje, a gente sai aqui, em plena Faria Lima, quem aqui tem coragem, inclusive da produção, viu, Ari, de sair falando no celular? Nunca. Você sabe que fatalmente você vai ser um alvo. Sim. Você vai ser um alvo. Então, é uma situação em que cada morte de cada pessoa que ou é sequestrada ali por causa do Pix, ou as pessoas que ficam aterrorizadas com os novos cangaços, é uma culpa direta do governo, da irresponsabilidade do governo.
Então, agora a gente tem as eleições aí, é uma época da gente repensar e, de forma responsável, colocar um gestor adequado para o estado de São Paulo. Tem um caso recente, falando sobre a situação até da polícia, né? O que preocupa muito a segurança pública. Eu imagino você, como que dorme à noite. Tem uma cara de que dorme 8 horas, amiga, essa pele plena. E sabendo que aí fora tem tanta gente, né, descontrolada. E os haters também, né? Porque você é linda, maravilhosa, chama atenção. É uma mulher esclarecida, recém-casada, maravilhosa. Mas teve um caso agora, né? Foi em 2021, de um hater que ele ameaçou te degolar, estuprar. Ele já foi reconhecido, punido devidamente. Como que você lida com isso? Como é que você dorme? Né? Existe tranquilidade no seu dia a dia? Ô, Ari, foi bem interessante essa situação. Não tenho muitos haters ainda, espero não ter. E olha que eu gosto, adoro entrar em temas polêmicos. Adoro me posicionar, adoro colocar a minha opinião. E acho que todo mundo tem o direito de se posicionar e colocar as opiniões. Nessa situação, eu não sabia que há 4 meses eu estava recebendo mensagens. Eu não tinha ideia. Até que um determinado dia, esse camarada criminoso, não é hater, é criminoso, né? Criminoso. Ele ligou ali no escritório, as secretárias atenderam. As secretárias do Sindicato dos Delegados não são policiais, e atenderam e ficaram já achando estranho o telefonema. Falaram, olha, doutora, tem uma situação aqui meio estranha. E aí eu peguei o telefonema, falei, pode passar. Pela fala, já percebi que realmente era estranho, porque ele falou, eu quero fazer parte do Sindicato dos Delegados. Eu falei assim, olha, somente como delegado de polícia. Mas eu quero. Eu falei assim, querido, então presta concurso e entre pra polícia. Você não responde as minhas mensagens. Quando ele falou isso, já desliguei o telefone, falei, agora é alguma coisa estranha. Fui olhar as minhas redes sociais. Instagram, não vi nada. Depois eu descobri que tem uma parte oculta que você recebe mensagem que você nem vê. Eu não sabia disso. Uma pasta. Eu não sabia. Mas enfim, tem um monte de mensagem ali que eu não consigo ver, porque tem vários repartimentos, compartilhamentos, né? Tem várias pastinhas de mensagens. Aí eu não achei nada no Instagram, não achei nada no Twitter, até porque eu nem sei nem entrar na mensagem do Twitter. Aí eu fui ver o Facebook. Nossa, tinham mensagens mais de 4 meses, em uns 8 perfis diferentes. Mas assim, doido, alucinado? Psicopata? Eu não justifico porque isso é uma forma... Eu não falo assim porque é uma forma de você amenizar a atuação criminosa do cara. Mas ele, de alguma maneira, ele criminoso, mas ele também tinha problema psicológico, maníaco, alguma coisa, foi diagnosticado? Não foi diagnosticado. Porque o hater, ele é de rede social. Não foi diagnosticado. Foi indiciado... Começou na rede social, então. Foi indiciado como um criminoso, nem um semi-imputável, como criminoso realmente responsável pela prática dos seus atos. Se ele tinha uma psicopatia, alguma outra coisa, isso não ameniza, claro, né? Não ameniza a prática do crime. Mas, enfim, depois dessas mensagens, automaticamente já fui nos meus pares, na Delegacia de Crimes Cibernéticos, de forma muito competente, já identificaram, em menos de 24 horas, de onde vinham as mensagens, o local, o endereço, ele usava perfil qualificação. Falso, fakes? Usava fake, mas as pessoas, de uma forma equivocada, acham que a internet... te dá um anonimato, mas não, a internet, ela te deixa com rastros, é muito mais fácil você ser identificado, muito mais fácil, mas enfim. Aí ali, eu percebi, porque sempre fazendo parte do sistema de justiça criminal, como delegada de polícia, eu nunca tinha me deparado como vítima do sistema de justiça criminal. Medo eu não senti, porque eu sei todas as situações, eu conheço a lei, eu sei me proteger, o meu marido também é do grupo de operações especiais aqui da polícia, ele faz parte do DOP, ou seja, é uma situação que, claro que a gente não subestima criminoso, mas é uma situação em que o medo... eu não vou falar te que... bloqueia, não, né? o medo... claro que eu tomei cautelas, alterei completamente a minha rotina e olha que eu ando armada, tenho noções totais de defesa pessoal, tenho um marido que também anda armado, mas mesmo assim alterei a rotina e percebi que o sistema de justiça criminal ele é completamente falho para as vítimas. Mesmo como delegada de polícia, sabendo que armas estavam sendo enviadas nas fotos e nas mensagens, todos os absurdos de ameaça que estavam sendo colocados, inclusive o Ministério Público até pediu uma urgência no deferimento da cautelar diversa, que era o mandado de
de busca e apreensão, né? E também para que ele fizesse depoimento de forma rápida, o judiciário teve uma morosidade absurda ali. Mesmo o Ministério Público falando que era um perigo latente. Inclusive, a própria vítima anda armada, é uma delegada de polícia. É um perigo latente. Você acha que você vai esperar alguém te matar se chegar perto de Raquel, você? Mas qual que foi a motivação dele? Então, esta pergunta é uma pergunta que é uma pergunta comum, mas a gente tem que tirar um pouquinho, porque você, de uma certa forma, você coloca a responsabilidade para a vítima. E isso eu percebi também. Porque... Não, mas ele poderia ser um super fã. Não, você entendeu? Muito porque, admirador. Assim, o criminoso, para praticar o crime, não tem justificação. Mas é um por que criminoso. você? Então, porque é um criminoso, correto? Quando as vítimas... e isso eu percebi porque ninguém fez a pergunta que fazem para as vítimas mulheres, que são as mais estigmatizadas, as mais julgadas e pré-julgadas de crimes sexuais e crimes de violência doméstica. Porque as perguntas para as mulheres vítimas, ninguém fala por que o agressor bateu nessa vítima? Porque que é um deturpado, porque é um criminoso, porque é um doente, um covarde, um sem caráter. Não. Vítima, que roupa você estava? Como é que você estava se comportando nas redes sociais? Estava andando de madrugada pra rua? Você deu bola para esse criminoso? Onde você estava? Ô vítima, também? Por que você não terminou o relacionamento? Você entendeu que daí o polo fica meio que a responsabilidade, a carga toda fica na vítima? Sim, mas eu digo assim, sabe, baseado nas mensagens. Então, que, tipo, qual que era o teor das mensagens dele? Tipo, eu te adoro, eu sou teu fã, eu quero uma aproximação, eu tenho um sonho de ficar com você. Eu não li todas as mais de, ou sei lá quantos... ele tem alguém na família que foi injustiçado. Então, isso que eu ia te falar. Isso. E quando você... essas perguntas, elas remetem, por exemplo, né? Pra mim... o que você fez? Você já conhecia ele? Não, nunca vi na vida. Você prendeu alguém da família dele? Isso. Não. Você prendeu ele? Não. Você prendeu algum amigo? Não. Não existe. É isso que a gente tem que desmistificar. E é muito legal. Nada disso. E é muito legal que você fale, porque a vítima, ela é vítima de forma involuntária. Ninguém escolhe ser vítima. Não existe nenhuma justificativa que coloque alguém querer objetificar uma mulher e falar: essa mulher vai ser objeto do meu alvo, do meu crime. O cara escolhe... Agora, assim, pra mim não interessa por que esse camarada escolheu, não escolheu, quais foram as razões. As razões é que se ele cometeu um crime, ele tem que ser responsabilizado. E ele foi punido? Só que aqui no Brasil, a lei é muito fraca. Aqui é um dos únicos países do mundo que quando você anuncia um crime grave, vou matar, estuprar, esquartejar e etc, etc... Aqui espera-se a atuação do crime para uma punição real. Porque o crime de ameaça, à época não tinha o crime de perseguição, que é o 147A, que é o famoso stalking. Foi um mês antes do Bolsonaro ter sancionado o crime de forma bem acertada. A gente precisa de crimes e leis mais severas, mas enfim, foi um mês antes. Então, quando a pessoa pratica um crime e existe um tipo penal posterior à prática do crime, ele é responsabilizado penalmente pelo crime que existia à época. A época era uma ameaça. A pena da ameaça é absolutamente nada. Não enseja, não dá elementos para que ele fique preso. É um criminoso. Ele tá solto. Ele tá solto. Um criminoso solto. Tá solto. Meu Deus. Mas ele nunca foi identificado, tem as mensagens. Réu confesso. As ameaças. Confesso. Ameaças, réu confesso e tá solto. Tá solto. Mas estão esperando o quê? Ele não vai ser preso. Pela lei, pelo Código Penal, a ameaça ela não vai ser uma transação penal, alguma pena no super máximo, branda. Uma ação, não vai ser preso, não vai nada. ser encarcerado, não vai ser. Ele vai continuar fazendo isso, talvez outras vítimas. Pelo menos, nunca mais recebi nenhuma situação, nem dele, nem de nenhum criminoso. Né, Raquel? Se ele não pegou outra mulher pra cometer talvez o mesmo crime? De ameaça, aproximação. Ele não conseguiu uma aproximação, mas às vezes ele consegue uma outra mulher. Não, mas ele já sabia até o endereço, né? Você assistiu a série You? Assisti. Eu fiquei aterrorizada, porque eu passei por um caso parecido. E existem, não tô dizendo agora, falando de homens, não. O caso parecido era... Eu tinha um ex meu que começou a me perseguir. De maneira a criar perfis fakes e, tipo, falar de mim pra perfis fakes, mas eram empresas. Então, eu cheguei a perder contrato, fui prejudicada. Aí, teve que fazer esse mapeamento, localizar IP. Ô, Ari, mas mesmo... E também tudo é isso aí, solto, mesmo que você tenha namorado com ele, mesmo que você tenha tido um relacionamento sentimental com ele,
porque foi seu namorado. Justifica. É isso que eu tô dizendo, mas ele tinha uma motivação porque eu tive um relacionamento. Não claro tinha motivação. Não, no sentido dele, tinha uma motivação de fazer comigo, porque ele teve uma relação comigo. Agora, isso, claro, não invalida o caráter dele. Ele Não. pode fazer com qualquer outra pessoa. Mas é porque eu tive um relacionamento. Não tem motivação para a prática do crime. Tira isso. Não, sem não dúvida. Existe motivo. Mas a justiça que deixou o criminoso, no caso, que fez isso com você, mantém ele impune, o meu também. Então, essa é a justiça mas no Brasil. por isso que nós temos que ter leis mais severas e adequadas e proporcionais. Quando você anuncia, ameaça é o anúncio de um crime grave. E todas as mulheres vítimas de violência doméstica, quantas ameaças elas receberam antes de aparecerem mortas? Sim, Depois, sim, tem a mortas. medida protetiva, que aí você tem uma manutenção de 6 meses. Se a pessoa provar que não tem círculo de amizade, que ela não faz parte ali, né, do seu círculo de amigos, que não frequenta os mesmos lugares, simplesmente o juiz vai e derruba, porque ele fala que não tem uma ameaça. Então, assim, a justiça no Brasil, ela é muito, muito, muito fraca. Essa é a verdade. E essa é uma situação Enquanto em não que acontece o crime, não há punição. uma punição, só ameaça, só anúncio. Mas existe, isso é um resquício de uma sociedade em que ele acha que pode escolher um objeto do crime, então ele coisifica aquela mulher, ele coisifica, no caso, seu ex, ou no caso, esse criminoso que praticou o stalking, a perseguição, que à época não existia aqui no Brasil, foi uma ameaça mesmo, e acha que pode objetificar a ponto de ser o objeto do crime dele. Sim. Entendeu? Então, essa situação não existe justificativa, porque existem pessoas que admiram outras. E se a gente divulga quem é a pessoa, ainda toma um processo, né? Não, eu se fiz a gente fala, tô passando, você fez isso, você fiz divulgou a cara questão dele de e tudo? divulgar, fiz questão Olha de aí uma mostrar dica quem pra mim. era. Eu não divulguei, Fiz acho que eu vou fazer. questão, por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente cria, por mais paradoxal que possa aparentar, quando nós verbalizamos, demonstramos, elucidamos, nós encorajamos outras pessoas a fazerem o mesmo e enfraquecemos aquele criminoso. Por quê? Porque o criminoso que tem que se sentir constrangido e envergonhado da prática. E você não tem que vestir a carapuça de vítima. Claro. Porque, meu amor, eu não tenho nada de vítima. Mas fui colocada involuntariamente no papel de vítima. Sim. Assim como todas as vítimas. Não existe nenhuma... eu não sou exceção a nada. Toda vítima é colocada de forma involuntária. Mas não é porque de forma involuntária te colocaram como vítima que você é vítima. Porque aqui eu não sou vítima. Vai pagar pelo crime. Tem que responder mesmo pelo de crime. forma pífia essa situação. E além de todo esse seu preparo como delegada, e você, a gente fala, né, de tirar o porte de arma, então você tem que fazer os cursos, os treinamentos, tem toda uma técnica. Você também tem o taekwondo. O taekwondo sempre foi um esporte, né? Um esporte. E a gente também não pode, que daí a gente vai falar. Faixa preta? Faixa preta. Meu Deus, essa mulher na rua. Então. Esse cara é bem louco mesmo. É um tiro, é um chute, é um golpe. É muito louco mesmo. Sabe o que Tá acontece? testando sua paciência, Raquel. Fiz balé também, formada em balé clássico. É? Fiz balé, taekwondo, capoeira, fiz vários esportes. E assim, a característica da mulher, claro, nós temos biologicamente um corpo, por mais que eu tenha praticado esporte desde os meus 4 anos de idade, o nosso corpo, a estrutura óssea, a estrutura muscular é completamente diferente de um homem. Então, não é porque eu sou faixa preta em artes marciais, em taekwondo, que eu fale, pode vir qualquer homem aqui que eu me viro. Claro que não. A gente tem vários elementos, uma atleta trans. Isso que eu adoraria falar. Você iria competir? De jeito nenhum. Não, De eu jeito ia nenhum. perder. Eu ia sair com traumatismo craniano. Como que você vai comparar um homem, e eu ganhei alguns campeonatos, com mulheres biológicas. Sim. Como que você vai comparar a força de um homem com uma mulher? Não existe, não tem. Então, o que acontece? A prática das artes marciais dá a opção que a gente consiga, de uma forma mais rápida, ou nos defender, assim, de situações agressivas, ou prever uma situação de risco que você possa estar e você consegue sair. Mas, claro, que se você for pro embate mano a mano com o cara, é claro que é difícil, né? Porque é difícil, mas a estrutura óssea... Você tem cara de brava, Raquel. Você dá umas esbufeteadas, não dá, não? Ah, se você pegar um homem que não tem a técnica... Tem vários elementos. Você deixa ele ali no chão, né, amiga? Tem alguns elementos surpresa. Tem um elemento surpresa, claro. Porque um homem não espera que uma mulher reaja com uma forma... né? Então, existe elemento surpresa que daí a pessoa desprevenida também... E você sabe que em alguns estados, nos Estados Unidos,
atleta trans já foi banido, porque, gente, É o correto. é o correto. É o correto. Não existe, por mais que você tenha treino de anos e anos, existe sim uma capacidade biológica muito superior. É diferente, né? As pessoas estão confundindo ativismo com anatomia humana. O ativismo é que os trans tenham direitos, não sejam vítimas de preconceitos, de perseguições, de agressões. Claro, e sou defensora disso. Mas a partir do momento que, para essas inclusões, você viole lutas e anos de mulheres que até então elas não participavam de esportes, nós não poderíamos participar de esportes, e que se o esporte foi separado de forma biológica, pela constituição biológica de um homem, de uma mulher, quando trans mulher está em competições, a gente já parte do pressuposto que as mulheres já estão competindo pelo segundo lugar. Quando essa nadadora trans, quando homem, antes de ser trans mulher, quando homem era um atleta medíocre que não chegava nem entre as primeiras 600 colocações, né? Ficava abaixo dos 600. Quando, no primeiro ano, na transição, uma trans mulher quebrou todos os recordes e todas as primeiras colocações. Então é um completo absurdo, você de uma forma completamente desnivelada, você tira qualquer possibilidade com que as mulheres consigam competir pelos primeiros lugares. E outra coisa, homens trans, que são as mulheres biológicas que se transformam em homem, quando participando de campeonatos, são desclassificadas no primeiro momento, não tem nem competitividade técnica, física para competir com os homens, né? E a gente teve um caso, inclusive, no MMA, e que a lutadora mulher biológica aceitou lutar com uma mulher trans, e houve traumatismo craniano, ficou realmente muito grave a situação, foi extremamente polêmico, até esqueci o nome do dono do MMA, super famoso, falou que aquilo não era justo, era uma covardia, e é uma covardia. Uma covardia, e eu não tô no esporte, o meu esporte sempre foi esporte de contato, de força individual. Eu não lutaria, não participaria de um campeonato com uma mulher trans, não. De jeito nenhum. E as mulheres deveriam agir assim, as atletas de alto nível. Sim. Deveriam se recusar, talvez, a competir. Deveriam. Né? Porque aí não passariam por todo É injusto. Esse processo injusto, né? É injusto. Que de alguma maneira vai perder. É injusto. A mulher já parte da situação em que ela tem realmente uma desvantagem física absurda. Sim, independente de anos e anos de preparo. Agora, falando de um assunto mais leve, assim, vamos falar de como foi o encontro com o presidente Jair Bolsonaro? Você já o conhecia? Já tinha encontrado o presidente por 4 oportunidades, quando deputado federal, até porque, além de presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, sou diretora nacional da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil e vice-presidente região sudeste da Federação dos Delegados de Polícia do Brasil. Então, eu estou em Brasília também muitas vezes para a defesa das prerrogativas da Polícia Judiciária, de uma forma ali na Câmara dos Deputados, ali no Congresso, no Senado, e encontrei à época, ele era deputado, Jair Bolsonaro, ainda nem estava tão forte essa situação de que ele seria candidato a presidente da República, extremamente educado, simpático, pedi para tirar foto no corredor, tá até engraçada essa foto que eu tô bem assim, né, eu tava correndo nos corredores, mas tenho essa foto. Posteriormente encontrei num evento que teve na Fiesp, o presidente Bolsonaro, encontrei depois em uma outra oportunidade, mas nessa oportunidade foi só no palco, não foi assim com foto, etc. Essa foi a terceira, eu acho, pessoalmente. Foi graças à deputada federal Carla Zambelli, ela organizou esse encontro ali no Palácio do Planalto. Eu tive a oportunidade de falar, olha, a segurança pública aqui em São Paulo tá péssima, precisamos do Tarcísio como governador, não aguentamos mais governadores medíocres, descomprometidos com a população e com a segurança da população do estado de São Paulo. Você mandou assim, na primeira. Sim. Ele já, opa! Na testa. Sim. E você defende as bandeiras de direita, né? Então, estávamos até conversando em uma outra entrevista com o ministro Ricardo Salles, a gente estava falando dessas bandeiras, né, que são defendidas pela direita, do conservadorismo, né? A gente acredita que, sim, são essas que você segue e você também é pré-candidata aqui por São Paulo, né? Pelo PL, Partido Liberal, que é do presidente Jair Bolsonaro. Como é que a gente
consegue gerar entendimento para a própria direita em relação a você ser presidente, né, de um sindicato? A direita ela não digere bem essa palavra sindicato, né? Porque isso é muito usado pela esquerda. Então, como que a gente consegue entender que não há, de alguma maneira, nenhuma relação ou correlação, né, com algum outro partido, algum alinhamento, né, partidário? os sindicatos, eles nunca deveriam ser ideologicamente propriedade de partidos políticos, muito menos de partidos de esquerda. O sindicato nada mais é do que defesa de prerrogativas, de direitos daqueles que integram um certo tipo de profissão. Eu detesto palavras pejorativas, por exemplo, categoria ou palavra sindicalista, porque ela soa muito, muito estereotipada, ela fica muito pejorativa, porque foi apropriada de forma equivocada por ideologias de esquerda. E tanto que o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, nós sempre fomos apartidários, sempre, até porque eu represento todos os meus pares, e não existe uma homogeneidade de ideologia, e se você colocar e obrigar dessa forma as pessoas, é inconstitucional, né? Não é algo racional, não pode. Então, quando você representa uma coletividade de uma forma a ser uma forma não política, porque é uma forma institucional, você não pode ter ideologias determinando rumos. Então, sempre conversei com todos os partidos como presidente do Sindicato dos Delegados, até para a defesa das prerrogativas. Mas é muito tranquilo. A defesa é necessária. Se não, por exemplo, eu tivesse a voz, porque se eu fosse delegada de polícia, não estivesse exercendo uma representatividade. Eu não poderia aqui apontar os absurdos, a incompetência, a irresponsabilidade e os atos dolosos do governador do estado de São Paulo no que tange à segurança pública, que é a área que eu defendo. Eu seria proibida, porque existe uma lei orgânica que proíbe com que aqueles policiais que integram a instituição exponham mazelas institucionais internas de forma a que todos saibam. Eu exponho, eu reclamo, eu aponto erros, eu processei várias vezes o governo do estado de São Paulo, inclusive eu acho que a gente vai ganhar. A gente tem um processo agora que já ganhamos em primeira e segunda instância para a condenação do governo do estado da contratação imediata do déficit de 15 mil policiais sob pena multa. Está no STF, aguardando o tema de repercussão geral, mas acredito que a gente ganha. Ou seja, deturpou o conceito de sindicato, é a defesa daqueles que exercem atribuições e que até 1988 era proibido o sindicato para policiais, não poderia. Eu fui a primeira mulher a ser eleita presidente do sindicato em 30 anos, somente homens, claro que a profissão é em sua maioria, homens. E o sindicato, ele foi fundado, é muito legal, ele foi fundado nos corredores do DHPP aqui no estado de São Paulo. E chamavam de subversivos aqueles que nada mais queriam do que o quê? Do que defender o exercício de suas atribuições, as suas prerrogativas. A defesa, por exemplo, a polícia é muito atacada pela imprensa, a polícia é muito julgada, a polícia é apontada como a causadora de toda a letalidade, criminalidade existente e Sim, toda a violência. Sabe que tem movimentos que têm a intenção de banir a polícia. Sim, inclusive... E como nós, como cidadãos, teremos segurança? Se a gente não pode ter o porte de arma e não pode ter policial? Inclusive... Como a gente se defende, A gente Raquel? sabe que alguns movimentos, organizações não governamentais, ONGs, ligadas diretamente, isso foi público e notório, não estou falando nada que ninguém saiba, está nos jornais, que esses presidentes de organizações não governamentais da defesa dos direitos humanos eram ligados a organizações criminosas. Eu não gosto de falar o nome da organização criminosa que aqui nasceu no estado de São Paulo por incompetência do governo PSDB, que está há anos aqui no estado, avacalhando completamente as nossas estruturas. Mas é isso. Então eu vejo de uma forma muito tranquila que se não existem pessoas que defendam os direitos, a gente tem uma ausência de defesa ali, real. Outra coisa que é legal que eu fale, que nós nunca estipulamos de forma coercitiva
a obrigatoriedade de contribuição para o sindicato. É facultativo, sempre foi e sempre será. Se eu, como delegada de polícia, não quero contribuir, não é compulsório. Ah, vou pegar a contribuição daquele delegado. Não, você vai contribuir se você quiser. Se você não quiser, você não contribui. Então, é algo bem democrático e que a gente tem legitimidade para ingressar com ações jurídicas, tanto no âmbito jurídico, político, e representamos todos. Você, como cidadã, né? Você vai votar. Você acredita que para a gente ter mais segurança no estado de São Paulo é preciso que a gente não coloque um próximo governador que tenha, assim, este alinhamento com o governo atual? Porque sabemos De que jeito temos nenhum, não candidatos temos. que seguem aí, que são alinhavados, né? Se dermos continuidade do governo que está aqui no estado de São Paulo há mais de 28 anos, a estrutura da segurança pública que já está falida irá acabar. A segurança pública aqui no estado de São Paulo é caótica, temos uma estrutura falha, em que os policiais se sentem frustrados porque nós sabemos combater o crime, sabemos como, mas não temos condições, porque temos um déficit que supera 15 mil policiais, os piores salários pagos da federação é para os policiais, as viaturas caindo aos pedaços, armas. A minha arma aqui, ó, eu comprei. Deixa eu ver. Eu vou deixar- Tá fria, né? Não tá. Então a gente então mostra aqui. melhor não. A minha arma eu comprei. É uma arma Glock, 9mm. O estado dá... Eu não gosto de falar o Você nome. comprou? Eu comprei. Porque se eu for esperar armas que falham, obsoletas, Meu dignas Deus. de museu, eu tô colocando a minha vida e Em de risco. quem eu vou proteger em risco. 40%. Eu não sabia que os policiais podiam comprar suas próprias armas O meu irmão, o meu marido, ele tem várias armas compradas, várias. para trabalho. Dele. Sim, várias. Inclusive, a Mas metralhadora, governo o de São fuzil ele Paulo comprou também. Não te dá condições. Não, armas ruins, péssimas, Então, não dá obsoletas, condições. dignas de museu. E 40% dos policiais não tendo coletes balísticos. Então é uma situação, assim, Caótica. debochada. O governo Precisa, debocha. precisa romper. Ele debocha da segurança A da população. relação do governo do estado de São Paulo precisa ser rompida, gente. Porque se não for interrompida, vai continuar. E a gente sabe que existem, sim, outros problemas que... Vamos trocar aí o governo do estado de São Paulo. Deixa eu te agradecer. Já? Coisa mais... Ai, você viu como foi Ai, não rápido? acredito! Maravilhosa. O que tinha aqui na sua caneca? Você provou? Água O de que coco. tinha? Água de coco? É uma Mas o delícia. que tá acontecendo? Que tá todo mundo servindo água de coco, só o meu que tem bebida alcoólica. Ai, que inveja. Que tipo de bebida alcoólica? Brincadeira. vinho? Gente, essa caneta maravilhosa que eu ganhei dela, dá tiro? Dá tiro de laser. Ah, tiro de laser, gente. Porque ela falou, Ari, dá tiro. Agora eu entendi. É tiro de laser. Eu entendi. Tá, e aí você põe no olho, no caso, do agressor e Não, cega ele. Você põe pra mostrar um PowerPoint quando você estiver dando uma palestra, fazendo uma apresentação. Ai, muito obrigada. Eu amei. É um pendrive também. Pendrive também. Nossa, mas muito chique. Ai, tô feliz. Olha aí, gente. É um pendrive também. Ó, que é bem lindona. útil, né? Bem útil, vai ficar na minha bolsa. Olha só, agora, neste momento, curtiu esta entrevista com a delegada Raquel? Ative o sininho para você receber notificações. Se inscreva também no nosso canal, porque todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente tem um convidado novo e relevante no cenário político brasileiro para você esclarecer as suas dúvidas, para você receber mais informações a partir aí da sua casa. Ó, beijo no seu coração, que Deus abençoe sua semana. Raquel, obrigada, até a próxima. Ari, você é demais, já é um sucesso. Você é linda. E siga a gente nas redes sociais. Até a próxima. Tchau.